O divórcio começa no namoro. Edson Alves de Souza. Editora Bever Books. Índice. Apresentação. Falando sobre namoro. Intimidade física versus amor. Não brinque com fogo. Esperar alguém no Senhor existe. Paixão versus amor. O verdadeiro amor é forte como a morte. Amar sem amor. Amar muitas vezes. Amor revelado no livro de Cantares. Falando sobre o divórcio. Divórcio não é o ideal de Deus para ninguém. Não se conserta um erro com o outro. Casamento não casa. Deus está comprometido com a sua realização. A apresentação. Neste livro, foi feito muitas exposições objetivas das principais causas do divórcio, que é um assunto do interesse de solteiros e casados. Abordei estes assuntos procurando ser o mais direto possível, utilizando uma linguagem franca e sem rodeios. Pastor Edson A. de Souza, Primeira Igreja Batista de Trindade. Porque o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferece todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Cantares 8, 6 a 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse todo o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 3. Primeira reflexão. Falando sobre namoro. Namoro é um estilo de vida que envolve as nossas atitudes e valores. O namoro pode parecer um jogo inocente, mas muitas vezes é a busca egoísta por relacionamentos de curto prazo. Isso ocorre porque a ideia principal dos namorados é, em geral, confundida com a paixão, confundido com a aproximação, melhor dizendo, sem nenhuma intenção real de compromisso a longo prazo. Na maioria dos casos, o que falta para o casal é um propósito bem definido no namoro. As pessoas namoram sem responsabilidade de um compromisso real, ou seja, se entregam a todas as emoções sem nenhuma intenção de casamento. O namoro passou a ser aproveitado pelas pessoas pelo seu valor de entretenimento. Os namorados estão caminhando em direção a uma intimidade cada vez maior e sem compromisso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus chama isso de defraudar, roubar alguém ao criar expectativas, mas não satisfazendo o que foi prometido. Ter intimidade sem compromisso é defraudar. Um relacionamento baseado somente na atração física resistirá apenas enquanto durarem os sentimentos. Segunda reflexão. Intimidade física versus amor. Normalmente as pessoas confundem atração física com amor. Entendem que amor e sexo são a mesma coisa. Em razão disso, muitos relacionamentos começam com atração física. O aspecto físico e sensual assume a prioridade e aí passam a avaliar o relacionamento pelo nível de envolvimento físico. Este envolvimento leva os namorados a tomarem decisões erradas. Pergunte a si mesmo agora: a intimidade sexual ou envolvimento físico ocupou o primeiro lugar em seu relacionamento? Uma pesquisa feita com crianças dizia assim: ao que tudo indica, um cientista pode
prever o futuro ao observar crianças de 4 anos de idade interagirem com um docinho. O pesquisador convida as crianças, uma de cada vez, em um quarto comum e começa o seu gentil tormento. Você pode comer este docinho agora, mas se você esperar até que eu resolva um assunto, você poderá ficar com 2 docinhos quando eu voltar. E então ele vai embora. Algumas crianças agarram o doce no minuto que ele sair pela porta, mas outras estão determinadas a esperar. Elas cobrem os olhos, abaixam a cabeça, ficam cantarolando, tentam brincar ou até mesmo caem no sono. Quando o pesquisador retorna, ele dá a estas crianças os seus suados docinhos. Uma enquete entre os pais e professores das crianças levantou que aqueles que tiveram a firmeza para esperarem pelo docinho geralmente se tornaram adolescentes mais ajustados e confiantes. As que logo caíram na tentação se frustraram facilmente, se dobraram sob pressão e se intimidavam com desafios. A moral da história é que desenvolver o caráter necessário para adiar uma satisfação em pequenas áreas pode reduzir em grande sucesso. Pode ser traduzido em grande sucesso em outras áreas. Terceira reflexão. Não brinque com fogo. Até que ponto você pode ir nesse caminho da intimidade? Uma vez estabelecido o limite em que deve parar, como mantê-lo? É bom que se saiba que um desejo reprimido não morre. Ele apenas é empurrado do consciente para o inconsciente, aguardando sua oportunidade de se manifestar de alguma forma. Um conselho seria: não acenda um fogo que não pode apagar. Não ir longe demais vai depender da maturidade, da força de vontade e de autodomínio. Decidir até que ponto pode chegar. Depende também do quanto você gosta da outra pessoa. Não há uma norma prática que se aplique a todos os casos e pessoas. Somos todos diferentes. Ao que parece, um princípio deve ser seguido por todos. Não avance tanto a ponto de se sentir pior quando tiver que parar, do que se sentir antes. É preciso pensar a respeito e decidir qual será o limite do namoro antecipadamente e não esperar até que esteja respirando forte numa sessão de carícias ardentes. Alguns homens aguardam que a mulher coloque freio no sexo. Sabia que o homem não está isento da responsabilidade de estabelecer limites? Do comportamento sexual, a responsabilidade é igual para os dois. O que ajuda muito é a sinceridade no relacionamento. Conversar francamente até que ponto irão compartilhar seu afeto sexual e serem abertos com respeito aos seus sentimentos. Antes que as coisas passem do limite, conversem sobre tudo isso com sinceridade e franqueza. Se um ameaçar perder o controle, o outro deve apertar o freio. Quarta reflexão. Esperar alguém no Senhor existe? Será que existe isso? Será que é preciso ficar aguardando a mulher ou o homem que Deus vai mandar para você? Já vi centenas de pessoas que ficam sentadinhas nos bancos da igreja esperando o tal Isaac aparecer. E continuam lá, do banquinho, assentadas até hoje. E o que é pior, muitas ficam com raiva de Deus, amarguradas. Em se tratando de conhecer alguém que um dia possa vir a ser seu cônjuge, a única maneira de fazer isso é vivendo a normalidade da vida, andando com Deus,
e olhos bem abertos. O salmista diz no Salmo 126, verso 6: quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O salmista apresenta um espírito de permanente movimento, enquanto se aguarda a restauração que vem de Deus. Agindo assim, no próprio caminho você encontrará alguém. A Bíblia não nos oferece nenhuma revelação sobre a escolha conjugal, assim como não define a maior parte das nossas escolhas. A Escritura nos ensina o caminho da verdade, da justiça, da misericórdia, da bondade, da fé, da esperança e do amor. Mas não diz com quem casar, que profissão praticar, etc. Há casos raríssimos em que alguém sabe exatamente os detalhes da sua vida nesses particulares. Afinal, o justo tem que andar pela fé. Algumas coisas são essenciais. Atração psicológica, que implica a admiração, charme, atração física, objetivos mútuos, afinidade intelectual e afinidade espiritual. Nesse caso, ser cristão e não apenas evangélico. Houve um homem chamado Ali Hafed, que vivia no belo país do Irã. Ele era fazendeiro e estava contente com a sua situação. Sua fazenda era excelente e rendosa. Tinha esposa e filhos. Criava os carneiros, camelos e plantava trigo. Se um homem tem esposa, filhos, camelos, saúde, paz e Deus, dizia ele, é um homem rico. Ali, continuou rico, até que certo dia, um sacerdote veio visitá-lo e começou a falar de uma causa estranha que o sacerdote chama de diamante. De uma coisa estranha que ele chamava de diamante. Ali, jamais ouviu falar em diamante. E o sacerdote comentou: eles cintilam como 1 milhão de sóis. Na verdade, são as coisas mais lindas do mundo. De repente, Ali Hafed passou a se sentir por demais descontente com o que possuía. Perguntou ao sacerdote: onde se pode encontrar esses diamantes? Preciso possuí-los. O sacerdote respondeu: dizem que é possível achá-lo em qualquer parte do mundo. Procure um riacho de água transparente correndo sobre a areia branca, em região montanhosa, e ali você achará diamantes. Ali, então, tomou uma decisão, vendeu a fazenda, confiou esposa e filhos aos cuidados de um vizinho e se lançou em sua jornada em busca de diamantes. Viajou pela Palestina, depois ao longo do Vale do Nilo, até que, afinal, se encontrou junto às colinas do Hércules, entrando a seguir na Espanha. Ele procurava areias brancas, montanhas altas, diamantes. Porém, não encontrou um só. Com o decorrer dos anos, um dia chegou ele à costa de Barcelona, na Espanha. Estava alquebrado, sem recursos e sem condições de se comunicar com a família. Num acesso de desespero, profundamente deprimido, se lançou ao mar e morreu. Nesse ínterim, o homem que adquirira a fazenda de Ali acabara de achar uma curiosa pedra negra, enquanto seu camelo se descedentava num riacho. Levou-a para casa, colocou-a sobre a cornija da lareira e se esquentou dela. Um dia apareceu o sacerdote, olhou acidentalmente para a pedra negra e notou um lampejo colorido brotando de um ponto.
de onde saíra uma lasca. Disse o hospedeiro: um diamante, onde achou? Contou-lhe o fazendeiro: encontrei-o nas frias areias do riacho de águas claras, onde levo o meu camelo para beber. Juntos, arrebatando as túnicas e correndo tão depressa quanto lhes permitiam as sandálias, dispararam rumo ao riacho. Cavaram e acharam mais diamantes. Esse achado se transformou na mina de diamantes Golconda, a maior mina do mundo. A lição é clara. Os diamantes lá estavam o tempo todo no quintal de Ali Hafez. Só que ele não os vira. É por isso gastar a vida numa busca inútil. A moral também é clara. Aonde você vai gastar a sua vida em todo tipo de viagem à caça de prazer, fama e riqueza? Um tremendo esforço para encontrar felicidade? Mas pode acontecer que a felicidade esteja debaixo dos seus pés, em seu próprio quintal. Floresça onde você está plantado. Onde quer que você esteja, Deus ali está. Onde Deus está, há belos desígnios. Basta que você veja as possibilidades. Deus o pôs onde está, porque Ele pode ver diamantes nas rochas que estão ao seu redor.